Bem-vindos ao Sem Título, um projeto que, assim como a arte, pode ao mesmo tempo ser efêmero e eterno. Eu sou a Pauline. Eu sou a Isadora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar um assunto muito legal que a gente ama, que é livros, leitura em geral. E além da gente amar, que eu preciso ser mais ferrenha, que eu preciso voltar a ser mais uma leitora mais ávida. Fala palavras bonitas. Palavras bonitas, assim, palavras difíceis. Eu esse ano tenho uma meta de voltar a ler e consegui ler um livro até agora, então tô bem. Pra quem não leu nenhum, consegui ler um. Eu também, claro. Tá, então vamos começar com as perguntas. Qual foi o seu primeiro livro? Tá. Tu faz a pergunta e eu respondo e depois eu respondo. Tá, beleza. O meu primeiro livro que eu lembre, né? Porque assim, na escola a gente pega o livrinho vai na biblioteca, eu não sei como é hoje em dia, mas antigamente era assim, tu ia na biblioteca, escolhia o livrinho, anotava lá e levava pra casa. E aí, então, tem vários livros que eu li na minha infância, assim, começou assim. Mas o livro que é o primeiro livro que eu li sem ser infantil, assim, um livro inteiro, grande. Ainda tem aqueles livros pequenos que a gente compra pra criança, lendo banho, isso aí não conta. Eu até trouxe aqui, A Profecia das Pedras, que foi, eu li ele na minha pré-adolescência, assim que lançou, que é da Flávia Bujor, se eu não me engano, Flávia Bujor. E uma das coisas que me chamou a atenção, tá? Eu ganhei do meu pai, e uma das coisas que me chamou a atenção é que ela tinha 14 anos quando ela escreveu. Não, ela escreveu 14? A escritora. E ela é fã de O Hobbit e Senhor dos Anéis. Então ela... Se eu não me engano, gente, a memória aqui não é muito boa, mas se eu não me falha a memória, que eu devia até ter lido aqui, ela escreveu, acho que no intervalo, tipo, de umas aulas dela, nas férias, ela foi lendo, e é um livro, assim, que tu vê assim, nossa, uma menina de 14 anos escreveu, é um baita livro, então, assim, foi o primeiro livro grosso, assim, que eu li, e eu fiquei pensando assim, nossa, que livro massa, assim, que história legal, anos, prodígio. E comecei daí atrás, e cada vez eu pegava mais e mais livros pra ler. Show. Então, meu primeiro livro, eu vou roubar, eu trouxe dois, porque eu não sei qual dos dois, tipo, eu acho que eu li ao mesmo tempo ou junto. E o Pequeno Príncipe, essa não é a minha versão que eu tinha, né, quando criança. Essa aqui eu comprei já adulta, porque eu perdi. Mas foi um dos primeiros livros que eu li, eu me lembro que me impactou muito, porque Pequeno Príncipe, pra quem nunca leu, ele é um livro muito filosófico. Muito. E apesar de ele ser um livro mega infantil, né, dito para crianças, ele tem uns ensinamentos muito lindos. E o outro, esse realmente foi a minha primeira versão do livro, né? Dá pra perceber? Dá pra perceber. Foi Poliana... Poliana e eu tenho Poliana Moça, mas foi só o Poliana, da Eleanor H. Porter. E esse livro é lindo demais. Ele também foi um livro que me impactou muito, porque quem já leu sabe, eu não vou dar spoiler, mas a história da Poliana, ela é muito sofrida a vida dela. E mesmo assim, ela tinha um jogo que ficou muito famoso quando, né, depois que esse livro ficou conhecido, que é o jogo do contente. Então, sempre que acontecia alguma coisa de ruim com ela, ela brincava o jogo do contente pra ela ver algo bom, o lado bom da vida. E é lindo, assim, a história, porque ela realmente é uma menina sofrida na vida, órfã. Acontecia tudo de ruim na vida dela e ela sempre conseguia ver o lado positivo. Esse livro é maravilhoso. Então, os dois me marcaram muito. Eu acho que eu li ao mesmo tempo, assim, mas os dois marcaram bastante. Eu amo Pequeno Príncipe. Tem várias versões, né? Que daí eles vão lançando várias versões, aí compra. Eu acho lindo. Teve um, que é o mais tradicional que eu tinha desse aqui, que emprestei pra alguém até hoje não me devolveram. Deixa eu ver se é o meu. Eu comprei essa versão. O meu tava escrito meu nome, como é que a pessoa tem em casa com Pauline e não devolve? Então, meu sonho ainda é ter aquele carimbo, sabe? Mandar fazer um carimbo, tipo, propriedade da família, carrela, design, não sei o que. Tipo assim, umas coisas assim. Porque... Mas o meu teu nome não devolveram. Mas assim, esse aqui eu comprei porque é igualzinho a versão que eu tinha quando eu era novinha, criança. Tipo, branquinho. Mas tem várias versões, assim. Tem. Próxima pergunta. Teve algum livro que você não conseguia parar de ler? Que foi assim, loucamente? Loucamente, tudo louco. Não, olha, na minha adolescência eu lia muitos livros. Eu acho que eu lia muito mais que 20 livros por ano, assim, bem mais. Porque a gente, na nossa época de adolescência, quem é dos anos 2000, assim, quem nasceu ali em 1990 alguma coisa, era cheio de sagas.
Então, tipo assim, acho que eu posso roubar de novo nessa categoria e colocar sagas. Porque eu me lembro que Harry Potter eu li muito rápido, eu devorei. Eu ficava louca esperando o próximo livro. Tem também o Percy Jackson, que eu li assim, nossa. Tinha várias sagas e curiosidade, uma saga que eu nunca li, ficou muito famosa na nossa época, mas eu nunca li porque eu fiquei tipo, quem sabe eu leio hoje em dia, né? Crepúsculo. Eu nunca li. Eu era super fã. Eu nunca li Crepúsculo. Tipo, os outros livros, assim, eu tenho vários livros. Depois eu pego emprestado, então. Porque já não é mais modinha odiar Crepúsculo, né? Não é mais moda odiar. Mas assim, na época eu não liguei muito, porque eu dava mais importância pra esses outros, assim. Eu gostava muito de Percy Jackson, de Harry Potter, coisas. Então esses eu devorava. Tinha um também de vampiro, mas não era o Crepúsculo. Diário de Vampiro? Eu acho que era. Algum assim que a capa era preta com umas fitas, assim. Tudo era capa preta com alguma coisa, né? Mas assim, eu amava, assim, qualquer saga assim eu levava bastante. E tu? Então, o livro é Não Conte a Ninguém. Eu acho que é Arlan Coben. Não Conte a Ninguém. Ele não é muito grande, não é um livro muito grande, mas ele... Cara, eu li um dia inteiro. Sabe que é uma pessoa ficar louca, assim, tipo, no quarto? De doer o ombro, assim? Não, de ficar no quarto de manhã até... E eu falei, eu vou terminar, porque eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber porque é um suspense com ação. Tipo assim, ó, resumindo sem spoiler, a mulher dele morre. Isso não é spoiler. Isso acontece no começo da sinopse história. E é bem no comecinho da história. E aí, de repente, ele começa a receber umas mensagens, uns negócios meio estranhos que ele começa a decifrar e tentar entender. Aí tu fica sem saber o que tá acontecendo, e é baque atrás de baque, assim. E é muito interessante a maneira como o cara, né, ele lida com as situações que estão acontecendo. Então, em alguns momentos, tu até chega a pensar assim, será que ela tá viva ou não? Enfim, não vou dar spoiler, leia. E tem o filme. Sai um filme, mas não é não é brasileiro, não é americano, ele é francês. Neledisa Persone. Não sei se eu falei direito. Que eu sei porque, como eu vi o livro, gostei muito do livro. E nem é um livro assim, na verdade, assim, não é tão fantástico, assim, sabe? Mas é um tipo de livro que eu não conseguia parar tipo de ler. Sherlock Holmes, assim. Eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que tinha acontecido. E nem comi direito aquele dia porque queria ler o livro. Quando eu era... Sim, né? Também não tinha muita responsabilidade na vida, podia ficar... Era só a escola e olha lá. Acho que se bobear tava até de férias, então assim, 2 dias tu lia o livro, né? Quando eu era adolescente, tinha também na biblioteca aqueles livros tipo de detetive, que é tipo estilo Sherlock Holmes. Mas que eu não me lembro o nome do autor, mas era tipo, o besouro, não sei o que lá. O besouro do diabo, eu acho que era até assim, que eram várias histórias assim de tipo detetive que também não fazia eu não parar, não ler, assim. Próxima pergunta. Alguém te influenciou pra começar a ler? Muito, meu pai. Inclusive, esse Neledisa Não Conte a Ninguém é do pai. Esse aqui, ele me deu, eu acho. Se eu não me engano, ele me deu. Eu roubei. Porque a gente tem umas coisas assim, né, com pai e mãe, né? Tipo, a gente não sabe se a gente pegou. Aí a mãe diz assim, eu não te dei, tu pegou? Assim, deu sim, mãe, lembra que tu falou que tu me deu? E o pai é a mesma coisa, né? Aí como eu fiz uma estante de livros lá em casa, aí eu peguei uns livros que estavam lá em Araranguá, com meu pai, e aí talvez tenha vindo o livro dele, né? Mas eu perguntei pra ele, posso levar esse? Posso levar aquilo? Então eu acho que é dele esse livro. Então meu pai sempre leu muito. Ele leu O Senhor dos Anéis todos. E eu não li todos, eu confesso que não li todos. É difícil ler Senhor dos Anéis tudo. Ele leu todos. E quando ele comprou esse da Profecia das Pedras, ele falou, é parecido um pouco, mas ele disse, tu vai gostar mais, que eu não tenho mais o lado jovem e tal. E eu realmente gostei muito desse A Profecia das Pedras. E dá pra ver que tem muita influência também da história do Senhor dos Anéis. Tu iria gostar desse livro? Eu vou pegar, assim, depois de ler meu pai, e a minha mãe, assim, ela lia muito gibi pra mim, desde quando eu não sabia ler. Turma da Mônica. Todo dia ela lia gibi pra mim. Eu não sabia ler, mas eu sabia decor, porque não sabia ler, mas sabia decor. E aí depois a gente estudava as escrituras em família, lia livros de mão em família. Então, tipo assim, na minha casa a leitura sempre foi muito presente, assim. Depois, a minha mãe ficou fã de romance. Sabe esses romances piegas? Sei. Livrinho pequenininho, de sebo. Aí ela ia lá, fazia uma pilha, ia lá no sebo, trocava e lia tudo. Mas é tipo romance assim, muito, gente. É tipo dorama, só que versão livro, meio novela mexicana. Nossa, mas é muito
muito melado. Mas ela gosta de romance, então a minha mãe e meu pai foram meus influenciadores. Na minha casa também sempre teve muito forte essa cultura de ler, de estudar. Então meus pais também eram grandes leitores, né? Meu pai também leu O Senhor dos Anéis, lia vários livros. Então desde que eu me entendo por gente, tem muitos livros na minha casa. Sempre teve muitos livros. E quem me incentivou a ler, né? Com certeza foi minha mãe e meu pai. Principalmente minha mãe, que ajudava a gente a fazer as tarefas de casa, né? Então sempre que a gente lia qualquer coisa na tarefa, minha mãe incentivava a ler os livros, porque minha mãe sempre achou muito importante essa questão da gente saber ler bem, escrever bem, estudar bem. Estudo em geral na minha casa sempre foi muito incentivado. E influencia mesmo, porque Sim. Na escola me destacava por isso. Os professores sempre falavam isso, né? Que eu lia bem, pela minha idade, em comparação aos outros colegas. Meus pais, os dois, eles sempre levaram muito em consideração essa questão da educação. Meu avô sempre incentivou muito a minha mãe a fazer a faculdade. E na época da minha mãe não era tão comum mulheres fazerem faculdade. Minha mãe não é velha, tá, gente? Ela é nova até, mas mesmo há poucos anos atrás não era muito normal que as mulheres fizessem faculdade e tudo pra se formar. Então minha mãe sempre esteve muito envolvida com essa questão de livro. E meu pai, ele também sempre amou esses livros. Então quando ele teve que prestar vestibular, ele estudou pra passar no vestibular, passou. Então assim, eles sempre incentivaram muito. E com 5 filhos, acho que livro era uma boa recompensa, assim, pra bom comportamento, sabe? Então sempre foi assim, a gente compra um livro e coisas assim. A gente ama ler, então sempre foi muito incentivado na nossa família. E foi uma coisa que eu também disse que quando eu vou ter filhos, quando eu tiver filhos, eu também vou fazer isso, né? Eu fiz uma estantezinha que tem a biblioteca das meninas, que elas alcançam, eu vi, né? E aí, sempre eu tenho uma quedinha por aquelas feiras de shopping. Que é livro, R$10. eu também adoro. Então, assim, quase sempre que eu vou no shopping, eu e o Guilherme vamos dar uma voltinha só os dois, né? Deixar as meninas na minha sogra ou em algum lugar. Aí a gente vai lá. Aí eu assim, quero levar um livrinho pras meninas. E eu tenho uma estante cheia de livros que eu não li, mas sempre... Também tenho. Mas assim, obrigada papai e mamãe por me incentivarem a ser uma boa leitura. Próxima pergunta. Livro que tu não conseguiu ler até o final? Acho que Senhor dos Anéis. Olha, Senhor dos Anéis, né? Mas só que... Eu li com muita força. Quando tu falou, eu pensei em A Menina que Roubava Livros. Eu nunca li esse. Comecei e não consegui. Tem gente que ama, né? Diz que esse livro... Tem gente que adora esse livro, que ele foi realmente bem conhecido durante um bom tempo. Mas não consegui, gente. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Então, eu nunca larguei um livro. Por mais que eu odiasse, tipo assim, eu li aquele Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a transcrição da peça, que é a continuação dos filmes do Harry Potter, dos livros do Harry Potter, que é a história do filho do Harry Potter, que é um lixo. Desculpa quem ama. Mas, brincadeira, assim, cada um gosta do que quer. Mas, não assim, li, não posso opinar. Não sou capaz de opinar. Eu não gostei nada do livro. E começou, assim, já nos primeiros capítulos eu tava assim... Ai, mas vou que ler. inferno. Mas eu terminei de ler. Eu tenho tendência a fazer isso com série, filme, livros. Pode ser o pior possível, mas eu vou terminar de ler, porque eu acho que a gente não pode falar mal de coisas que a gente não conhece. Então eu tendo a terminar de fazer as coisas pra ler, assim. Mas esse eu quase farei, o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Quase! Não. Um livro que você já leu, que virou filme, mas você não gostou. É difícil, assim, ó. Eu entendo que é difícil pra quem faz um filme transcrever ali, transformar o livro num filme, porque é um livro, é muito grande, são muitos detalhes. E são mídias diferentes, São mídias diferentes, então eu entendo que dificilmente vai agradar todo mundo. Por um certo ponto, eles têm que funcionar de forma independente, tipo, como uma obra só, um filme bom e um livro bom. Mas sempre dá aquele... Ai, não podia ter essa cena, podia ter isso aqui, né? Tá, qual que é o teu? Os Crepúsculos. Ai, não li. Assim, ó, eu durante um tempo, assim, eu fui muito fã desses livros. Não sabia. Antes de estourar. Não sabia. Eu comecei a ler antes de estourar. É que na época que a gente era adolescente, começou tudo isso. Então a gente cresceu juntos. Tipo, o livro do Harry Potter saiu quando eu também tinha 11 anos, mais ou menos. E aqui Crepúsculo no Brasil, também. os livros do Crepúsculo meio que estouraram com o filme. Tipo, e eu comecei a ler antes de vir esse negócio do filme. Então eu comecei a ler o primeiro livro,
Claro, né, com algumas ressalvas, mas como adolescente ali, eu gostava daquele universo, achei interessante, li o segundo, e eu acho, se eu não me engano, não sei se estava no terceiro quando anunciaram o filme, alguma coisa assim. E aí saiu o filme e eu me forcei a gostar, porque o primeiro filme ele é bem ruimzinho, né? Os outros até são melhorzinhos, mas também ruinzinhos e outras coisas. Mas um filmezinho Mas, independente, assim, era também uma empresa que não pelo menos fazer. Crepúsculo trouxe ótimos atores pra Hollywood, tipo, porque o Robert Pattinson é um ator de mão cheia, a Kristen Stewart também, ela acabou de lançar o filme que ela é a Princesa Diana, ela até concorreu ao Oscar, então, tipo assim, são atores que conseguiram ficar famosos com aquele filme e que teve várias pessoas que depois continuaram carreiras lindas, assim. Mas eu fiquei muito decepcionada, porque como fã, sabe? Tipo, na época não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, não existia Instagram. Existia o Facebook. Decepcionou total, assim. Existia o Facebook e a gente não usava. Eu não usava Facebook naquela época também. Então o que existia? Sabe o que existia? Sites, blogs. E aí tu ficava conversando Comunidade sobre do Orkut dizendo eu odiei, né? E aí tinha um site que era meio que também um blog que as pessoas conversavam, que era de fãs, assim, e eu tava nisso, eu era bem ativa até. A gente conversava e tal. Mandava coisa, e aí quando lançou o filme tinha toda uma esperança, né, e a gente, de como ia ser, então foi um pouco decepcionante por isso, né, então... O meu com certeza é Percy Jackson, acho que já destruíram o livro de todas as formas possíveis, porque assim, o filme, ele como uma obra sozinha, ele até que funciona bem, o primeiro filme. Ele é legalzinho, tudo, mas eles perderam a oportunidade de trabalhar e de aproveitar e de mostrar um universo enorme que tem dentro dos livros do Percy Jackson, assim. Que pra mim foi uma decepção total os filmes. Entendo quem gosta porque, né, funciona bem sozinho, mas achei fraco, achei ruim, achei bem assim. E tem vários outros, mas o que mais me marcou, eu também assim... não acho, eu não li os livros, mas eu não acho filmes incríveis, assim, também acho tipo legalzinho. Então... mas não tava essa pergunta aqui. E um que tem um livro e uma adaptação que você amou do filme? Falou assim, nossa, Jogos Vorazes. Nossa, Jogos Vorazes é uma adaptação quase perfeita, assim, quase, né? Jogos muito Vorazes bom. É demais. Inclusive eu ganhei a trilogia em inglês dos livros, só que eu ainda não li. Não sou fluente, mas era uma meta minha, né? Eu sofri muito lendo esses livros, porque, tipo, não, é meio assim, agridoce, né? Mas eu acho uma adaptação ótima. Um que eu amo. A minha irmã também, é muito fã dos Jogos Vorazes, dos livros também. Um que eu amo a adaptação foi o Orgulho e Preconceito. Eu tenho um livro até aqui. E o filme, ele é maravilhoso, com a Keira Knight, eu acho que é o nome dela. Mas o filme Orgulho e Preconceito é lindo. É lindo. E pega, claro, várias cenas foram excluídas, que nem Jogos Vorazes. Várias, até personagens foram excluídos. Mas é como a gente falou, né? Mas funcionou muito, muito bem. Muito, muito bem. É isso aí. Tem mais alguma? Indicações. Vamos indicar? Pode começar. Então tá, pra começar, eu queria indicar um livro que a gente já falou no Instagram, que é o livro do Austin Kleon. Ele é um artista, designer, escritor, e ele fala sobre o mundo do marketing, o mundo da criatividade. Do artista em si, né? De quem cria. Mas qualquer pessoa pode ler este livro e aproveitar o conteúdo dele. Roube como um artista. E ele fala sobre como desbloquear sua criatividade. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, tal pessoa faz tanta coisa, eu não consigo fazer essas coisas. Mas ler o livro, ele é bem bom de ler, porque ele tem umas partes grandes, ó. Esse livro eu já li, esse sim, bem tranquilo. Então, uma pessoa que acha que tem problemas com criatividade, lê esse livro que vai ajudar muito e vai te ajudar em qualquer área da tua vida. E só pra complementar a indicação da Pauline, quem gostar de ler tem esses outros dois dele, que é o Mostre Seu Trabalho e Siga em Frente, que também continua essa jornada do artista, né? E acho que todo mundo tem um pouquinho de artista e criativo em si, então vale super a pena. E na Amazon tem promoção pra comprar os 3 juntos, então vale super a pena. De médico e louco todo mundo tem um pouco, artista também poderia ser incluído aí. De médico, louco e artista. Tem mais algum que tu indicaria? O livro The Mormon. Muito bom essa indicação. A gente vai deixar o link aqui embaixo porque dá pra você conseguir esse livro de graça. Gratuito. Esse é um livro que fala sobre Jesus Cristo, fala sobre histórias de pessoas que viveram aqui nas Américas. Muito bom.
E agora, de livro assim de história, deixa pra Isadora indicar os livros de história. Não, assim, ó, eu vou indicar esse aqui, que eu já falei no nosso primeiro vídeo, que é o meu conto de fadas preferido, mas a maioria das pessoas não lê os livros originais que surgiram do conto de fada, né? Porque às vezes tem a versão Disney, né? Tipo, lá em casa as meninas têm o da Disney, entendeu? A versão da Disney. E acha que a versão da Disney é oficial. Claro que a versão da Disney é maravilhosa, tudo, mas os livros originais são lindos. Uns que eu amo esse do Peter Pan, né? Que tem o conto original. E um que eu gostaria de adquirir também, nunca li, mas eu gostaria de ter, é um que... eu não sei o nome da série, mas é dos Guardiões da Luz, que é aquele filme que tem o Jack Frost, sabe, da DreamWorks. Não sei, eu vou deixar aqui, eu vou mandar pra Paulinha a foto aqui pra ela, tá? Mas esse eu queria adquirir também. Então, tipo, eu gosto de ler contos de fadas originais, eu acho maravilhoso. E um que é uma indicação da dupla aqui, nós duas, que a gente adquiriu recentemente, e eu finalmente terminei de ler, que é o Ex-Cupido, da nossa amiga Ellen Casper. Ela escreveu e lançou recentemente, então a gente também vai deixar pra vocês o link pra vocês adquirirem o livro. Ó, aqui é a fotinha dela maravilhosa. E a dica, apoie uma amiga. Isso. É muito importante. Não, é sério mesmo, cara. Não, e falando um pouquinho da história do Ex-Cupido, é muito legal, principalmente pra quem é da nossa idade, porque ela lembra muito desses livros que a gente lia na nossa adolescência, tipo Crepúsculo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, todas essas sagas, porque ele é tipo um romance que envolve também um pouco de ação, você vai entender um pouco do universo dos cupidos, que cupidos não é aquele bebezinho de fralda. Então é muito, muito legal e vale a pena você comprar e ler. Todos os livros que a gente indicou, né? É muito show. Você tem algum livro pra indicar? Deixa aqui nos comentários que a gente vai amar saber. Nos siga no Instagram para saber sobre os nossos convidados e temas que vamos abordar aqui. Compartilhe com um amigo. Ajuda as amigas aqui. E também coloca aí nos comentários, além do seu livro, né, favorito, que outros vídeos você quer ver por aqui, que outros temas, né, porque a gente já falou sobre cinema, a gente falou sobre perdão, a gente agora tá falando sobre livros, que outros temas você quer ver por aqui. Então é isso, né? Um pouquinho de tudo que a gente vive, que a gente que a gente gosta. Queremos saber o que vocês também gostam. Então é isso, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!